A 769ª base de tanques, uma das mais estratégicas instalações militares da Rússia, passou por um processo de reorganização no âmbito das reformas militares recentes. Durante a era soviética, a Rússia herdou um vasto estoque de tanques e veículos blindados, muitos dos quais, com o tempo, se tornaram obsoletos. A falta de pessoal qualificado e a deterioração das unidades armazenadas transformaram essas bases, em vez de solucionarem, em um grande problema. A 769ª base, que originalmente deveria ser um centro de manutenção e distribuição de veículos blindados, acabou se tornando um depósito improvisado, onde tanques antigos e outros veículos da era soviética foram armazenados de forma descuidada, comprometendo suas condições operacionais ao longo dos anos. Após a implementação da reforma, com o número de divisões do exército reduzido, surgiram novas questões sobre o destino do vasto número de tanques e veículos blindados armazenados, incluindo muitos na 769ª base. A falta de pessoal treinado para operar esses veículos e a escassez de recursos financeiros para manter a infraestrutura necessária para o armazenamento de tão grande quantidade de equipamento significaram que, em muitos casos, esses veículos se deterioraram ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a necessidade de reduzir custos e aumentar a eficácia das Forças Armadas levou ao desmantelamento de muitos desses veículos, com a destruição planejada de até 10.000 tanques para liberar espaço e recursos. Este processo de destruição, no entanto, gerou um mal-entendido generalizado, a ideia de que a Rússia ainda possuía dezenas de milhares de tanques em reserva. Na realidade, muitos dos tanques que circulam nas estimativas pertencem a antigas repúblicas soviéticas, como o Cazaquistão, Bielorrússia e até mesmo a Ucrânia. Esse mito sobre os grandes estoques de tanques da Rússia persiste, mas a situação real é bastante diferente. As estimativas mais recentes indicam que, em 2022, a Rússia tinha cerca de 17.500 tanques em reserva, embora muitos deles estivessem em péssimas condições. A maioria desses veículos estava armazenada ao ar livre, sendo exposta a condições climáticas adversas que aceleraram o processo de deterioração. De acordo com análises feitas em 2022, muitos desses tanques estavam armazenados em locais insalubres e em condições precárias, tornando impossível para a Rússia utilizá-los sem antes passar por um processo significativo de recuperação e manutenção, o que simplesmente não era uma opção viável devido à falta de recursos. Essa situação trouxe à tona um debate sobre as condições das Forças Armadas russas e seu verdadeiro poder de combate. O mito sobre os tanques em reserva foi alimentado por uma série de equívocos e informações desatualizadas, muitas das quais remontam à época soviética. Contudo, ao longo do tempo, ficou claro que esses tanques eram praticamente inúteis no campo de batalha, especialmente à medida que os tanques modernos, como o T-72 e T-90, foram sendo destruídos em batalhas pela Rússia, uma realidade que se agravou com o início da guerra na Ucrânia em 2022. Embora os tanques da era soviética ainda possam ser utilizados em algumas situações, o cenário geral é que muitos desses veículos não estão mais em condições de combate, tendo sido negligenciados por tanto tempo. Isso é especialmente visível na 769ª base, que, depois da invasão da Ucrânia, viu uma grande redução na quantidade de veículos armazenados. Em 2022, análises mostraram que a base estava perdendo seus tanques em uma taxa impressionante, com muitos deles sendo desmantelados ou destruídos para evitar que caíssem nas mãos de forças inimigas. Um estudo realizado em 2023 indicou que a base tinha apenas 192 tanques prontos para combate, com outros 152 em estado de inatividade, fora de operação. A situação se tornou ainda mais grave no final de 2023, quando o número de tanques disponíveis continuou a cair de forma acentuada, com a perda de quase 70% de sua capacidade original. Com a contínua mobilização de tropas e os pesados confrontos em território ucraniano, as perdas de veículos blindados aumentaram exponencialmente. A 769ª base, que um dia foi uma das maiores instalações de tanques do país, se viu praticamente vazia, e a Rússia teve que buscar alternativas, incluindo transferir tanques para outras bases ou mesmo para países vizinhos, como o Cazaquistão, para fortalecer suas forças em um cenário de guerra que nunca mostrou sinais de desaceleração. Em setembro de 2024, as imagens de satélite mostraram uma diminuição ainda mais acentuada nos tanques estocados na base, indicando que a retirada de veículos continuava em ritmo acelerado, refletindo o quadro geral de escassez de equipamentos para a Rússia. Se você olhar com atenção para os veículos de combate armazenados na 769ª base, começará a entender que essa não é apenas uma história de tanques. A base, que um dia foi um símbolo do poder militar soviético, agora parece um cemitério de máquinas militares, com seus veículos amontoados e, na maioria dos casos, em estado de total desuso. Entre os tanques,
Existem também uma grande quantidade de veículos blindados de transporte de pessoal, APCS, e outros tipos de equipamentos, muitos dos quais já foram completamente negligenciados. Uma das maiores surpresas ao analisar a 769ª base é o grande número de veículos de combate de infantaria BMP, particularmente os modelos BMP-1. Esses veículos, com mais de 50 anos de idade, são um exemplo claro do quão desatualizada ficou a infraestrutura de defesa da Rússia. Embora ainda representem uma parte significativa do parque de veículos blindados do país, esses veículos não têm mais o mesmo impacto no campo de batalha que tinham nas décadas de 1970 e 1980. O BMP-1 foi projetado em uma época em que a guerra mecanizada tinha outra dinâmica, e, embora tenha sido considerado inovador na sua época, o veículo agora é ultrapassado em todos os aspectos. A falta de modernização desses veículos é um dos maiores problemas enfrentados pela Rússia no conflito atual. Em termos numéricos, a 769ª base conta com cerca de 509 BMPs armazenados, uma quantidade considerável quando comparada com a quantidade de veículos em outras bases. No entanto, essa cifra esconde a real condição desses veículos. Comparado com os números antes da guerra, a base já perdeu cerca de 45% de sua frota de BMPs, o que é significativo, considerando que esses veículos desempenham um papel fundamental nas operações terrestres da Rússia. Ao analisar essas imagens, fica claro que muitos dos veículos da base não estão sequer sendo preparados para voltar ao combate, mas sim sendo deixados de lado como peças de um antigo inventário militar. O que é mais impressionante é o fato de que, mesmo com a quantidade de BMPs ainda presente na base, apenas uma fração deles poderia ser efetivamente utilizada sem passar por reparos significativos. Estima-se que apenas entre 160 e 200 desses veículos possam ser restaurados e colocados novamente em serviço, o que representa uma fração mínima da quantidade original. Com os custos de reparo sendo exorbitantes e a falta de peças de reposição, a Rússia se vê em uma situação difícil para renovar suas forças mecanizadas. A situação dos BMPs não é única. Outros veículos blindados da base também enfrentam problemas semelhantes, com evidentes sinais de negligência e falhas estruturais. Em setembro de 2024, foi observada uma ligeira alteração no número de veículos na base, com 19 novos BMPs sendo adicionados à frota. No entanto, esses veículos não são novos, e sim modelos antigos, que possivelmente foram retirados de outras instalações ou de países aliados. A realidade é que, independentemente de quantos BMPs sejam adicionados ou removidos da base, a grande maioria desses veículos é composta pelo modelo BMP-1, que já completou quase 60 anos de serviço. O veículo é armado com um canhão de 73 mm e uma metralhadora de 7,62 mm, armamento que está completamente ultrapassado em comparação com sistemas modernos de combate. Além disso, sua blindagem oferece proteção contra armas pequenas e fragmentos, mas é praticamente inútil contra as ameaças atuais, como projéteis de penetração de blindagem e explosivos de alta potência. O motor a diesel do BMP-1, que oferece apenas 300 cavalos de potência, também o coloca em desvantagem em termos de mobilidade, o que o torna lento e vulnerável em um campo de batalha moderno, onde a velocidade e a capacidade de manobra são essenciais para a sobrevivência. Embora o exército russo tenha se esforçado para manter em operação seus modelos de tanques mais modernos, como o T-72, T-80 e T-90, a maioria dos tanques presentes na base são modelos antigos, como o T-62, um tanque que completou 63 anos em 2024. É um exemplo clássico de como a Rússia está sendo forçada a usar equipamentos antiquados devido à escassez de recursos e à falta de novos modelos para substituir os perdidos no campo de batalha. O T-62 foi um modelo amplamente utilizado durante a Guerra Fria, mas, em termos de capacidade de combate, ele é agora obsoleto. Seu canhão de 115 mm e sua blindagem fina o tornam vulnerável a ataques diretos de inimigos modernos, enquanto sua mobilidade limitada o torna uma presa fácil para armas de longo alcance. Esses tanques mais antigos, junto com os BMPs desatualizados, estão se tornando cada vez mais comuns nas unidades russas, à medida que os modelos mais modernos continuam a ser perdidos em combate. O fato de o exército russo estar utilizando esses modelos antigos é um reflexo direto da pressão crescente nas forças armadas devido à escassez de equipamentos modernos. A produção de novos tanques foi severamente afetada por problemas financeiros, escassez de peças e falta de mão de obra qualificada, o que fez com que os tanques mais antigos se tornassem a principal opção para as forças russas. Quando se olha para o quadro geral da 769ª base, é evidente que a situação é bastante sombria. A enorme queda no número de veículos de combate armazenados ali não é apenas um reflexo da quantidade de perdas no campo de batalha,
mas também da contínua falta de manutenção e investimentos na atualização de equipamentos. Em muitos aspectos, a base se tornou um depósito de peças sobressalentes e relíquias militares que, mesmo se restauradas, seriam de pouca utilidade no campo de batalha moderno. O que a Rússia está enfrentando é uma crise de recursos, uma falta de capacidade para renovar e reabastecer suas forças com equipamentos adequados. O impacto dessa crise de equipamentos é profundamente sentido no terreno. O exército russo, já desgastado após meses de intensos combates na Ucrânia, depende cada vez mais de veículos ultrapassados, como o T-62 e o BMP-1, para continuar suas operações. Esses veículos, embora ainda operacionais, são altamente vulneráveis a ataques modernos, e sua presença nas linhas de frente indica um nível de desesperança crescente entre os comandantes militares russos. O fato de que eles estão sendo forçados a utilizar esses modelos antigos é um sinal claro de que os recursos da Rússia estão sendo severamente comprometidos. Como resultado, eles têm sido facilmente superados por unidades ucranianas equipadas com tecnologia mais avançada. Para entender o impacto disso, é preciso olhar não apenas para a quantidade de equipamentos perdidos, mas para a qualidade dos veículos que ainda estão em operação. Os analistas apontam que, no estado atual, menos de 50% dos tanques da 769ª base estão em condições viáveis de combate, e no caso dos BMPs, esse número é ainda mais baixo, com menos de 30% dos veículos em estado de funcionamento. Esses números são alarmantes, pois indicam que a capacidade de resposta da Rússia em uma guerra de mobilização rápida e de alta intensidade é extremamente limitada. Não é difícil imaginar que, à medida que a guerra continua, as perdas de veículos continuarão a crescer, o que tornará ainda mais difícil para a Rússia manter sua eficácia no campo de batalha. Ao olhar para o futuro, a situação parece ainda mais desafiadora. Com o número de tanques modernos como o T-80 e T-90 encolhendo, o T-62 se tornará cada vez mais a espinha dorsal das forças blindadas russas. Isso torna os veículos russos extremamente vulneráveis aos novos sistemas de armas que estão sendo usados pelas forças ucranianas, como os mísseis guiados antitanque e drones de ataque. Essa dependência de modelos antigos, como o T-62 e o BMP-1, é um reflexo das dificuldades da Rússia em reagir rapidamente às exigências de guerra moderna. A falta de produção de novos tanques e veículos blindados é um reflexo direto de uma indústria de defesa incapaz de acompanhar o ritmo de produção necessário para sustentar uma guerra prolongada. A situação na 769ª base é, portanto, um microcosmo das dificuldades mais amplas que a Rússia enfrenta em sua guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo em que a Rússia luta para manter suas forças blindadas operacionais, ela também precisa lidar com uma série de outros desafios, incluindo a escassez de peças de reposição, problemas financeiros e uma crescente pressão internacional. Mas a situação não é apenas uma questão de números e equipamentos. A perda de moral também está começando a afetar as tropas russas, que enfrentam a realidade de lutar com equipamentos obsoletos em condições de desgaste extremas. Isso afeta diretamente a eficácia das forças no campo de batalha. Embora a Rússia ainda tenha um grande número de veículos e tanques armazenados na 769ª base, muitos desses equipamentos estão em estado de abandono. Para a liderança russa, isso representa um dilema crítico. Eles precisam urgentemente encontrar maneiras de reparar e modernizar sua frota de veículos, mas, ao mesmo tempo, a falta de recursos financeiros e a escassez de peças continuam a ser um obstáculo significativo. O futuro da 769ª base, portanto, parece cada vez mais incerto. Embora a Rússia tenha uma grande quantidade de veículos armazenados, a grande maioria deles está em condições tão precárias que não pode ser considerada uma solução viável para o futuro da guerra. A realidade é que a 769ª base, assim como outras instalações de armazenamento de equipamentos militares, está se tornando um símbolo do declínio da capacidade militar da Rússia. A falta de manutenção e a obsolescência dos veículos estão transformando essas bases em locais onde os equipamentos não estão sendo renovados ou preparados para o combate, mas sim sendo deixados para apodrecer com o passar do tempo. Essa situação levanta uma questão crucial: até quando a Rússia será capaz de continuar confiando em seus equipamentos antiquados? À medida que as perdas aumentam e as capacidades de reposição diminuem, a necessidade de modernizar o arsenal da Rússia se torna ainda mais urgente. Porém, com a indústria de defesa russa em declínio, será que o país conseguirá se recuperar e reabastecer suas forças com equipamentos modernos? Ou a 769ª base será um reflexo de um futuro onde a Rússia já não possui a capacidade de projetar poder militar de forma eficaz? Por enquanto, o futuro da 769ª base parece ser um reflexo da crise maior enfrentada pela Rússia em sua guerra com a Ucrânia.
A deterioração de sua frota de veículos blindados e tanques está se tornando cada vez mais evidente, e a capacidade de repor perdas de forma eficaz está se tornando uma questão crucial para a Rússia no campo de batalha. E agora, ficamos com uma pergunta fundamental: o que o futuro reserva para a Rússia? Será que ela conseguirá reverter sua atual crise de equipamento ou está destinada a depender cada vez mais de modelos antigos e obsoletos? Com base na taxa atual de destruição de veículos, em quanto tempo a 769ª base ficará completamente vazia? A resposta a essas perguntas só o tempo dirá, mas a situação atual é uma forte indicação de que, sem uma renovação substancial em sua capacidade de combate, a Rússia estará lutando para manter sua posição no conflito. E você, o que pensa sobre isso? Quando acha que a 769ª base ficará completamente vazia, compartilhe suas previsões nos comentários abaixo.